Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do possível ataque que parece que está cada vez mais iminente de Israel sobre o programa nuclear do Irã. As movimentações dos Estados Unidos, principalmente em relação aos americanos que estão lá no Oriente Médio, no Iraque principalmente, dão um indício de que parece que nem mesmo Donald Trump pode evitar que Israel faça uma ofensiva sobre as instalações nucleares persas, caso um acordo com os Estados Unidos não agrade Israel ou simplesmente esse acordo não aconteça em relação ao programa nuclear iraniano. E é isso que eu vou discutir aqui nesse vídeo. Se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aqui no vídeo. Também considere se inscrever aqui no Diabo Polimono, sempre ativando o sininho de notificações para ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca verdadeira é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essa informação que está rolando no mundo a partir aí da NBC News, que veio trazer uma reportagem de fontes, aquelas fontes que a gente nunca sabe quem são, mas geralmente são familiarizadas com pessoas próximas aos assuntos, que essas redes, grandes redes mundiais, trazem aí como referência para legitimar a sua notícia. E aconteceu isso na quinta-feira. A NBC veio trazer uma reportagem de fontes falando a respeito dessa possibilidade de ter aumentado bastante e que essas movimentações dos Estados Unidos pedindo para americanos saírem do Oriente Médio altos funcionários que não são de alto escalão lá no Iraque também saírem lá do Iraque. Enfim, essas movimentações estão dando uma característica de que nem mesmo Donald Trump seja capaz de segurar e impedir Israel de fazer uma ofensiva sobre as instalações nucleares do Irã, caso o acordo não aconteça ou simplesmente não agrade. Eu separei alguns pontos aqui da matéria que salientam esse indício, né? Israel considera ataque militar ao Irã, dizem fontes, que são essas tais fontes aí que a gente nunca sabe. Israel está considerando tomar medidas militares contra o Irã, provavelmente sem o apoio dos Estados Unidos nos próximos dias. Lembrando que o caminho que está tomando as negociações com o Irã não agrada a Israel, porque para Israel simplesmente eles têm que destruir todas as centrífugas de enriquecimento de urânio do Irã, e o Donald Trump já cogitou aí uma possibilidade de uma porcentagem deixar que os persas enriqueçam o seu urânio, e isso, óbvio, não agradou Israel. Israel está mais sério sobre um ataque unilateral ao Irã, já que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã parecem mais próximas de um acordo preliminar ou estrutural que inclua disposição sobre o enriquecimento de urânio que Israel considera inaceitável. Se Israel realizar qualquer operação contra o Irã, ela será conduzida sem qualquer assistência militar dos Estados Unidos, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Aquelas fontes que a gente nunca sabe quem são, mas a fonte não descartou a possibilidade de apoio da inteligência americana a Israel. Inclusive, eu trouxe no vídeo passado falando que o próprio Rafael Grossi, que é o mandatário lá da agência da ONU de energia nuclear, ele falou que um ataque sobre as instalações nucleares do Irã seria algo muito difícil de se ter um êxito pela estrutura onde é feita essas bases, né? Esses locais onde eles enriquecem o seu urânio, e que seria uma ofensiva muito grande para conseguir destruir esses locais. A noção de uma nova frente em um conflito latente levou o governo Trump a ordenar que todos os embaixadores próximos a mísseis, aeronaves e outros ativos iranianos, incluindo mísseis no Oriente Médio, Norte da África e Leste Europeu, enviasse telegramas com avaliações sobre perigos e medidas para mitigar riscos aos americanos e à infraestrutura dos Estados Unidos, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto. Inclusive, altos generais lá da IRGC já falaram que os ativos norte-americanos lá no Oriente Médio vão sofrer danos caso Israel realmente realize este ataque em cima das bases persas. Uma grande preocupação é a retaliação do Irã contra pessoas ou ativos dos Estados Unidos na região por qualquer
ação. As fontes familiarizadas às autoridades não tinham conhecimento de qualquer envolvimento planejado dos Estados Unidos na possível ação. Os Estados Unidos poderiam apoiar com reabastecimento aéreo ou compartilhamento da inteligência, em vez de apoio cinético, mas as fontes e as autoridades também não tinham conhecimento dos planos para isso neste momento. É impressionante, né? Eles consideram as fontes, sendo que as fontes não têm tanta informação assim bem precisa, né? E a reportagem traz alguns pontos que dão um indício de que realmente Israel vai fazer mesmo essas ofensivas. Outro fator possível: o Irã está reconstruindo suas defesas aéreas estratégicas e ataques tripulados e, em breve, serão exponencialmente mais perigosos para os pilotos israelenses. Em outubro, Israel danificou quase todos os sistemas de defesa aéreo estratégicos do Irã, principalmente os S-300, mas grande parte dos danos foi nos radares ou em outras peças que podem ser reconstruídas. É possível que a janela de Israel para ataques tripulados sem ser ameaçada pelas defesas aéreas estratégicas coordenadas do Irã estejam se fechando. E isso é uma coisa que é fato, né? Já que o Irã tem apoio aí da Rússia, que inclusive vai construir 8 usinas nucleares lá no território persa, tem o apoio ali da China, enfim, para que essas peças consigam chegar rápido lá para uma reconstrução das defesas aéreas dos persas. Então pode ser que seja esse um motivo de um ataque mais eminente aí, de Israel sobre o programa nuclear do Irã. Michael Kinnock, do Instituto de Política do Oriente Próximo de Washington, disse que as evacuações de funcionários não essenciais da Embaixada dos Estados Unidos no Iraque enviará uma mensagem a Teherã de que Trump não necessariamente impedirá de lançar uma ameaça de ataque ao Irã. Ou seja, nem o Donald Trump dá garantias de que Israel possa perpetrar essa ofensiva. E lembrando que Donald Trump deu um recado nesta semana que passou em relação a esse enriquecimento de urânio do Irã, que não vai acontecer dependendo dos Estados Unidos. Eles estão apenas pedindo coisas que você não pode fazer. Eles não querem abrir mão do que precisam abrir mão, disse Trump a repórteres na segunda-feira. Eles buscam enriquecimento, nós não podemos ter enriquecimento. Essa foi a fala de Trump para os persas em relação do enriquecimento do urânio lá no território persa. Enfim, na sua opinião, o que pode ser isso também, tá? Será que agora essas movimentações dos Estados Unidos, toda essa questão envolvendo aí, inclusive, funcionários lá dos Estados Unidos sendo deslocados lá do Oriente Médio por um risco de retaliações dos persas, caso Israel faça uma ofensiva lá no território dos persas. Será que isso também não é uma forma de dissuasão, essas notícias começarem a serem divulgadas, essas movimentações feitas pelos Estados Unidos? Não seria também uma forma de dissuasão para ver se o Irã deu uma afrouxada ali nas suas exigências, principalmente em relação a essa questão do enriquecimento de urânio dos persas? Será que isso de fato é uma questão dissuasória para que os persas fiquem com certo receio e abram mão aí de algumas exigências que até então eles não querem de nenhuma forma abrir mão? É isso, ou de fato vai sim ocorrer uma ofensiva israelense sobre o programa nuclear persa, independente dessas negociações? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.